O deus marcial que regrediu ao nível 2 capítulo 303. Igual a Tu Seong, um mapa nunca visto antes. Treinador, você não baniu Seong Ji-han propositalmente apenas para selecionar este mapa? Igual ao mapa é categorizado como uma masmorra. Todas as classes podem participar e permite a participação de 50 jogadores. Só de olhar para as condições do mapa, não parece que isso dê a Seong Ji-han ou à equipe do Zewa qualquer vantagem específica. Igual a, mas você deve ter um motivo para fazer essa escolha, certo? Sinceramente espero que sim. O mapa da quinta partida, Tu Seong. Este mapa, classificado como masmorra, não era familiar apenas para os espectadores comuns, mas também para os especialistas da Battle.net. Tu Seong. O que é este mapa? Eles não baniram intencionalmente o Sr. Seong Ji-han por causa deste mapa? Enquanto os jogadores da seleção nacional questionavam o recém-aparecido nome do mapa, Tu Seong, com curiosidade. Poderia ser a estrela do deus marcial, Tu Seong? Seong Ji-han olhou para o nome do mapa da quinta partida com espanto. Ele imaginou que Gilgamesh devia estar envolvido de alguma forma, mas nunca imaginou que Tu Seong seria definido como mapa de jogo. Sinto muito, Sr. Sang Ji-han. Procuramos rapidamente informações sobre Tu Seong na sala de análise estratégica, mas não conseguimos encontrar nenhum dado. Tudo bem, afinal, é a carta escondida do Zewa. Não pensei que haveria quaisquer dados sobre isso. Bem, qualquer que seja a intenção deles, com a intervenção do tio, certamente venceremos no final. Com um comentário tão descontraído, Yoon Sea entrou no conector Battle.net. Vamos, Ji-han? Yoon Sejin observou sua filha e então lançou uma luz dourada brilhante em seus olhos, semelhante a quando Gilgamesh desceu da última vez. Seong Ji-han riu disso. Vamos, existe alguma opção de não fazer isso? A constelação disse que se for muito arriscado, você não precisa participar. Deve haver algo lá, afinal. Bem, como alguém que é patrocinado, não ouso presumir que entendo as intenções do rei dos humanos. Nem devo tentar. Yoon Sejin manteve um comportamento respeitoso em relação ao rei dos humanos. Entrar na quinta partida parecia que Yoon Sejin também não deveria ser subestimado. Tu Seong, o nome do mapa por si só é perturbador, mas não ir significaria derrota certa. Isso significaria não vencer o campeonato, submetendo-se efetivamente à vontade de Gilgamesh. Seong Ji-han não queria entrar em conflito com ele sem nem mesmo tentar. Nesse caso, ceder à vontade de Gilgamesh significaria não vencer o campeonato. Seong Ji-han não queria isso sem sequer confrontá-lo. Vamos. Sim, ajudarei meu cunhado com todas as minhas forças. É reconfortante ter você ao meu lado. Vendo Yoon Sejin enfatizar a palavra assistência, Seong Ji-han riu e entrou no conector Battle.net. E então? Então ele finalmente entrou. Nos olhos de Yoon Sejin, observando Sang Ji-han entrar, uma luz dourada brilhou intensamente. Você entrou no mapa da masmorra, Tu Seong. Alcance o topo da torre dourada que conecta o céu e a terra. O lado que capturar o tesouro primordial primeiro vence. Zin. 50 jogadores coreanos convocados para Tu Seong olharam em volta. Isso é, dentro de um prédio? Olhe para as paredes, é tudo dourado. Pela mensagem, devemos subir a torre até o topo? Não entendo por que se chama Tu Seong. Eles poderiam simplesmente tê-la chamado de Torre Dourada. O interior era vasto o suficiente para questionar se deveria chamá-lo de torre. As paredes, o teto e o chão brilhavam com a presença do ouro. Como os jogadores convocados eram todos representantes nacionais, eles ficaram apenas surpresos com a quantidade de ouro, em vez de ficarem impressionados. Uau, olha esse ouro cintilante. O prédio em si não é um tesouro? Se você coletar tudo isso, você ficará rico? Pegar ouro do jogo não parece útil, não é? A menos que seja convertido para GP. Se este não fosse o quinto jogo do campeonato, até os jogadores da seleção já teriam arranhado o chão pelo menos uma vez. Os espectadores ficaram entusiasmados com o espetáculo dentro da Torre Dourada. No interior deslumbrante. Seong Ji-han olhou em volta e então. Para o topo, Uau! Ele deu um soco leve na parede. Bang! E assim, a parede foi perfurada. Tio, o que você está fazendo? Por que subir as escadas? Você pode simplesmente voar de fora. Oh, é assim mesmo? Sim, vou dar uma olhada. Seong Ji-han começou a caminhar em direção à fenda ampliada, mas... Uau! Correntes de ouro explodiram da parede perfurada e preencheram instantaneamente a lacuna. Sentindo vontade de subir silenciosamente as escadas, Sang Ji-han sorriu maliciosamente. Vamos ver. Uau! Chamas brilhavam em sua mão, tocando diretamente as correntes douradas. O enorme poder de fogo apoiado pela força baseada em estatísticas, que em circunstâncias normais, poderia ter queimado toda a parede da torre. Mexa-se, mexa-se. Como veias pulsantes, as correntes se moveram e, em vez de desaparecer, a parede recuperou ainda mais sua forma original. É, a parede. Não parece ser apenas um pouco forte. Observando esta cena, os jogadores coreanos voltaram seu olhar para dentro. Mesmo que seja Seong Ji-han,
Parecia impossível subir ao topo da torre sozinho com poder transcendente. Parecia que eles teriam que subir as escadas em silêncio. Se eu escrever o código de destruição, destruir, aqui, a parede quebraria. Código de destruição, destruir. Depois de obter a estatística, vermelho, a carta completa possuía a capacidade de excluir completamente o alvo do mundo. Tanto é assim que o local onde ele escreveu Destroy in the Void Training Ground permaneceu escurecido. No entanto, usar Destroy me deixa indefeso por um tempo. A criação do código de destruição exigiu o uso de todo o seu poder baseado em estatísticas, alma marcial e força do vazio. Usá-lo aqui parecia muito arriscado. Vamos subir as escadas por enquanto. Sim. Decidir usar o código apenas se as coisas piorarem muito. Seong Ji-han conduziu sua equipe escada acima. E então? Isso é um gigante de aço. Prepare-se para a batalha. No vasto segundo andar. Dezenas de gigantes do aço desprezaram a seleção coreana de cima. Enkidu. O Enkidu modificado, ensinado por Gilgamesh do espírito descendente da árvore celestial. O gigante de aço, conhecido por ser o primeiro alvo da lança do julgamento porque era o corpo de um deus. Emanou uma aura intensa mesmo de relance. Seong Ji-han só havia convocado Enkidu antes para o papel de manequim ser morto pela lança. No entanto, usá-lo ofensivamente parecia que poderia servir como uma invocação capaz de esmagar qualquer oponente. Então. Uau! Enquanto o grupo de gigantes do aço levantava as mãos em uníssono. Ah, aí vem eles. Comece com magia protetora. A seleção nacional preparou-se para reagir nervosamente, mas depois. Uhul! Uma luz dourada brilhou nas mãos dos gigantes de aço e frutas gigantes apareceram. O que é isso? Então. Este é um presente do rei. Simultaneamente, uma voz veio dos gigantes de aço e então. Baque, baque. Eles colocaram a fruta dourada na frente da seleção coreana, como uma montanha. Honre o rei e consuma os frutos. Só então alguém pode acender. As frutas se amontoaram na frente da seleção. Embora variassem em tipo, todos compartilhavam uma característica comum. Eram todos dourados. Maçãs, morangos, uvas, tudo brilhava com um tom dourado. Em vez de serem apetitosos, cada um parecia um tesouro. Por que tudo aqui é dourado? LOL. Bem, pelo menos os gigantes são feitos de aço. Mas podemos comer isso? Não são peças artísticas feitas de ouro? Mas as maçãs parecem deliciosas. Sim, eles são meio tentadores. De um jeito estranho. No início, pareciam tesouros, mas à medida que os jogadores continuavam a olhar para eles, até mesmo os espectadores que assistiam indiretamente pela tela começaram a salivar. E para os jogadores que realmente os tinham diante de si, a tentação foi ainda mais forte. Não é uma armadilha muito grande comer isso e depois subir? Bem, mesmo que seja uma maçã venenosa, eu meio que quero experimentar. O aroma está me matando. Vou tentar comer um e experimentar. Apenas certifique-se de lançar feitiços de proteção. Quando um guerreiro não resistiu à tentação e levantou a mão. Não, você não deveria ser o primeiro a comê-lo. Rei da espada. Yeon Sejin sorriu e deu um passo à frente. Ele foi em direção às frutas empilhadas e então. Plop. Ajoelhou-se e até fez uma reverência. Presto meus respeitos ao rei dos humanos. Aceito humildemente a sua graça. Yeon Sejin demonstrou maior respeito diante das frutas. Ah, pai, quando você se tornou vassalo? Rei da espada, por que você está se curvando? Mas ele mencionou o rei dos humanos? Não é essa a constelação que patrocina com entusiasmo os rankers de hoje em dia? Enquanto as pessoas ficaram chocadas. Yeon Sejin, tremendo de emoção, pegou uma maçã dourada e colocou-a na boca. Crunch. No momento em que a fruta foi mastigada, a fragrância da fruta se aprofundou. Uau, esse cheiro é uma loucura. Pai, você está bem? Como você pôde comer isso de forma imprudente? Está tudo bem, Sea. Na verdade, minha resistência aumentou em 1. Apesar do grito preocupado de Yeon Sea. Yeon Sejin ergueu orgulhosamente o polegar, gabando-se de que seu status básico de resistência havia aumentado. Então, as estatísticas subiram? Só por comer frutas? Não parece que o rei da espada tenha problemas. Os olhos dos jogadores mudaram. Desde o início, ver o fruto dourado deu vontade de comer. No entanto, eles se conteram. Mas quando o rei da espada disse que suas estatísticas aumentaram, a paciência deles desapareceu. Eu vou experimentar também. Eu também, sim. Precisamos verificar se há veneno. Os guerreiros da primeira fila avançaram primeiro. Crunch, crunch. Uau, realmente aumentou. Vigor, pode ser aumentado tão facilmente? Tão gostoso, quero comer isso pelo resto da minha vida. Como os jogadores que comeram a fruta gritaram que seus atributos haviam aumentado. Eu também. Eu estive me segurando. E se isso aumentar as habilidades? Temos que comê-lo se quisermos escalar de qualquer maneira. Os jogadores da retaguarda também correram em direção à fruta. Essas pessoas são loucas? À primeira vista parece uma armadilha, porque eles estão correndo assim eu. Mesmo que aumente as estatísticas,
Não consigo entender como os jogadores de nível nacional estão enlouquecendo assim. A fruta tem algo que enfeitiça as pessoas. O que exatamente o Rei da Espada está fazendo? Curvando-se e tudo mais. Ei, os americanos também não estão jogando. As pessoas que recebem apoio do Rei dos Humanos também estão se curvando loucamente. Os americanos também têm uma cultura de reverência? Parece rígido, mas de alguma forma eles conseguem parecer respeitosos. Os espectadores não conseguiam compreender o frenesi dos jogadores. Apenas alguns jogadores não fizeram parte desta loucura. Seong Ji-han, que não correu em direção à fruta como um fantasma faminto, em vez disso. Uau! Flutuou uma fruta em direção a ele. Isso é semelhante à fruta que vi no serviço de empréstimo dos World Tree Elves. O fruto da árvore do mundo que reabasteceu a força vital. Os frutos deixados cair por Enkidu continham força vital menos potente, mas ainda assim notável. Crunch. Definitivamente, o fruto da árvore do mundo tem vitalidade superior. Enquanto Seong Ji-han mastigava a maçã dourada, avaliando a fruta. Tio, está tudo bem? Essa fruta, talvez você não devesse ter. Sea, você não quer comer? Mamãe disse para não comer, não importa o que aconteça. Enquanto me conta isso, ela está xingando muito o papai, de mulherengo a agora cultista. Não nos menciona mais como uma ilusão, hein? Ouvir sobre sua irmã estar chateada com a segunda divergência de Yoon Sejin fez com que Seong Ji-han se sentisse inexplicavelmente inculpado. Se ao menos ele tivesse parado quando o patrocínio do Rei dos Humanos chegou. Ji-han, minha constelação me contatou com urgência. Ela está perguntando se Ji-han consideraria desistir da partida. Pitya também? Sim, este lugar foi criado pelo Rei dos Humanos, em Tuseong, o pilar que conecta o céu e a terra, Etemenanke. Etemenanke? Ela achava que eu saberia quando ela dissesse assim? Enquanto Seong Ji-han franzia a testa com a mensagem de Paitya. Ah, aqui, é a Torre de Babel. Pitya revelou o nome da torre através de Sofia.